Pessoal, boa noite. Sou o professor Edjânio. Essa será a nossa aula 2 da disciplina de gerenciamento de redes de computadores, a qual nós abordaremos o conteúdo de objetos gerenciados. Na aula passada, nós abordamos um pouco em relação aos fundamentos da área de gerenciamento de redes de computadores. É hora de nos aprofundarmos mais um pouco, entendendo como é que essa questão, né, de gerenciamento ela se organiza aí em uma rede de computadores. Então vamos lá. Voltando um pouco aí para a década de 80, nós tivemos organizações que trabalharam com diversas arquiteturas de redes, certo? Essas arquiteturas elas eram heterogêneas, tá? Ou seja, possuíam aí tecnologias diferentes, sejam tecnologias físicas, como por exemplo equipamentos, mas também tecnologias lógicas, como sistemas, softwares e protocolos diferentes, tá? E para padronizar essas redes surgiram aí dois modelos de comunicação de redes de computadores, que foram o modelo OSI, o Open System Interconnection, tá? Desenvolvido aí pela organização ISO, certo? A International Standardization Organization, certo? E também surgiu aí o protocolo, né, ou modelo TCP/IP, que é baseado aí em dois protocolos, o Transfer Control Protocol e o Internet Protocol. Tá? E esses dois protocolos eles foram utilizados aí para referenciar, tá, camadas de comunicação em redes de computadores. Nós temos que no modelo OSI existem 7 camadas, tá? As camadas são física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação, tá? Já no modelo TCP/IP nós temos aí 4 camadas, que é a camada de acesso à rede ou enlace, a camada de internet, a camada de transporte e a camada de aplicação. Nós não temos, portanto, no modelo TCP/IP as camadas física, apresentação e sessão, tá? E juntamente com esses dois modelos de comunicação surgiram dois protocolos de gerenciamento de redes de computadores, uma vez que o gerenciamento ele passava a ser essencial para que as redes aí pudessem ter um mínimo de qualidade, né, desejável. Tá? Nós temos o protocolo SNMP, é o Simple Network Management Protocol, tá? O protocolo simples de gerenciamento de redes, tá? E nós temos o protocolo CMP, tá? Que é o Common Management Information Protocol, ou protocolo comum de gerenciamento de informações, tá? O SNMP ele é específico para o modelo TCP/IP, enquanto o CMP ele pode ser utilizado aí tanto nos modelos OSI ou TCP/IP, tá? Ok, então muitos softwares de gerenciamento, né, muitas ferramentas de gerenciamento, elas foram desenvolvidas obedecendo esses dois protocolos aí, tá? Tanto o CMP como o SNMP. Mas hoje, tá, nós temos no mercado, tá, a utilização em larga escala de ferramentas de gerenciamento que utilizam o SNMP como sua base, tá? Uma vez que hoje as redes de computadores se baseiam no protocolo TCP, tá? IP, na verdade no modelo TCP/IP, beleza? Tá, e na arquitetura SNMP nós temos o modelo utilizado TCP/IP, onde existem aí estações de gerenciamento, tá, daquela infraestrutura de comunicação, daqueles protocolos ou daqueles sistemas, certo? Essas estações de gerenciamento elas possuem aplicações de gerenciamento, que são softwares voltados para o gerenciamento de redes de computadores, tá? Existem também os nós gerenciados, que são os dispositivos intermediários de redes de computadores,
tá? E nesses dispositivos intermediários de redes de computadores existem os agentes, tá? Que são responsáveis por coletarem informações de gerenciamento daquele segmento da rede, tá? Esses agentes eles nada mais são que softwares, né, que rodam ali em dispositivos intermediários como roteadores, switches, repetidores, servidores e etc. Tá? E graças a esses protocolos, certo? Nós temos aí a possibilidade de monitorar e controlar os recursos de uma rede de computadores. Tá? E aí vale a pena citar que nós temos algumas questões que são relevantes na área de gerenciamento, certo? Nós temos que é necessário adquirir informações sobre aquela rede, tá? Sobre o funcionamento da rede, sobre a ocorrência de erros, de falhas, de condições que são anormais naquela rede, como por exemplo falhas de segurança, certo? E essas informações elas serão analisadas para que problemas sejam diagnosticados, certo? E a partir do diagnóstico de problemas será ali elaborada e realizada uma solução, tá? Esses dados são armazenados geralmente de forma bruta nos agentes da rede, né, que são os dispositivos que coletam as informações, tá? E eles são armazenados a partir do momento em que limiares são ultrapassados, tá? Os limiares são limites de determinada condição e a partir do momento que essa condição ela é ultrapassada, nós temos aí o armazenamento desses dados, tá? Indica que algo naquela rede não está funcionando de forma adequada, uma vez que os limites foram ultrapassados. Esses limites eles podem ser diversos, como por exemplo taxa máxima de erro, taxa máxima de usuários, número máximo de usuários utilizando aquele segmento da rede, tá? Taxa de utilização do dispositivo e etc. Mas vale a pena citar também que esses limiares eles vão ser distintos de acordo à rede em que se está trabalhando, tá? Em uma rede de escala pequena, tá? Determinado limiar ele pode ali causar diversos impactos na rede quando ultrapassado, mas em uma rede com uma escala bem superior, né? Mais superior que uma rede de pequeno porte, nós teremos aí limiares, né, com uma taxa mais elevada, certo? Então, dependendo da escala da rede, da complexidade da rede, nós teremos aí limiares diferentes, tá certo? Tá, então, dessa maneira, ao se projetar uma estrutura de gerenciamento de rede, nós devemos aí levar em consideração a possibilidade da escala da rede ela sofrer aí alterações a longo prazo, a pequeno, médio e longo prazo, tá? Uma vez que com a aquisição e utilização de novos dispositivos, de novos sistemas, de novos protocolos, tá? A rede se tornará maior e mais complexa. Então, dessa maneira, a área de gerenciamento ela tem que acompanhar esse crescimento, certo? E as informações, né, que são aí coletadas pelos agentes, elas serão ali transportadas para os gerentes da rede, tá? Que são aí softwares responsáveis pelo gerenciamento da rede, tá? Ou ainda servidores de gerenciamento, certo? E essas informações elas devem ser transportadas de forma segura, né? De forma confiável, com um ótimo desempenho de transferência, tá? E para que isso aconteça é necessário aí monitorar esses dados, tá? De maneira que os mesmos possam ser identificados corretamente e transportados através da utilização de protocolos de gerenciamento de rede, tá? Em uma rede sem uma estrutura de gerenciamento, ela irá apresentar ali diversos problemas, certo? Como quebra de integridade das informações,
tá? Congestionamento de dados, recursos mal utilizados, recursos sobrecarregados, falhas de segurança, né? Entre uma diversidade aí de problemas que podem ocorrer quando não se utiliza aí o gerenciamento de redes, tá? Em uma rede de computadores. Tá, e o que danado é o gerenciamento? Qual é a importância do gerenciamento de rede, né, para as redes de computadores? Basicamente, o gerenciamento de rede ele está associado ao monitoramento e controle das atividades e recursos daquela rede, tá? Nós temos aí tarefas básicas de gerência, certo? Que envolvem a coleta de informações, tá? O tratamento dessas informações ou processamento dessas informações, ok? E a solução aí de problemas, tá? Então, no modelo nós temos que obter dados, certo? Realizar um diagnóstico através daqueles dados e elaborar e implementar uma solução para aquele problema, tá? E dependendo aí da ênfase que é atribuída, certo, àquela tecnologia, certo, aquele ambiente de redes de computadores, as funções aí de gerências elas podem ser centralizadas em servidores de gerenciamento ou distribuídas, né, em toda a rede de comunicação. Tá, e é importante termos estratégias para que o usuário e as funções do usuário, né, elas sejam bem definidas, tá, para que a gente tenha aí uma rede confiável e uma equipe preparada para se trabalhar com aquela rede de comunicação, certo? E aí, voltando a questão de monitoramento e controle, tá? Na parte do monitoramento, será necessário aí a coleta dos dados e observação dos dados, certo? E essa coleta se dá através de softwares e dispositivos agentes que coletam os dados do segmento daquela rede, tá? Encaminhando os dados para os gerentes, certo? E já as operações de controle são operações, certo, que geralmente são comandadas aí pelo gerente da rede ou software de gerenciamento da rede e tem como função configurar, alterar, certo, alguma configuração de determinado dispositivo ou software daquela rede, tá? Então, na parte de monitoramento, observa-se os dados através dos agentes e na parte de controle realiza-se operações, tá? Que na maioria das vezes são aí solicitadas pelos gerentes, tá? E vale lembrar que a função de monitoramento ela requer muito recurso, tá, da rede de comunicação e dos servidores, uma vez que é uma função contínua, tá? Ela é 24/7, ou seja, 24 horas por dia durante os 7 dias da semana, tá? E todos esses dados de monitoramento eles têm de permanecer armazenados, tá? Não adianta observar e não armazenar esses dados, tá? Então, os recursos utilizados pela função de monitoramento são essenciais e tem uma necessidade mais elevada que as funções de controle, tá? O que gerenciar é uma rede de computadores, certo? Existem aí algumas questões que devem prevalecer na área de gerenciamento de redes de computadores, certo? Nós temos a gerência de falhas, a gerência de configuração, a gerência de desempenho, contabilidade e segurança, tá? Na gerência de falha, nós teremos o monitoramento do estado dos dispositivos, recursos e softwares daquela rede, tá? Deve-se analisar se aqueles dispositivos estão funcionando corretamente, tá? E disponibilizando os serviços aos quais eles foram ali definidos, tá? Nessa área nós temos também a manutenção dos objetos gerenciados, tá? Os objetos eles podem
ser softwares ou podem ser dispositivos, certo? E também serão tomadas decisões ali, tá, para restabelecer algum serviço que apresentou alguma falha naquela rede, tá? Seja uma falha física, né, uma falha ali em um dispositivo, em um meio de comunicação, por exemplo, rede de comunicação sem fio ou sistema de cabeamento, mas também aquela falha ela pode ser lógica, né? Ela pode ser oriunda ali de um software, sistema ou aplicativo. Na gerência de configuração nós temos as configurações aí dos dispositivos, né? Configurações iniciais onde são atribuídos ali valores para dispositivos e para o sistema de rede de comunicação, que é denominado sistema aberto, tá? Nós podemos também alterar as configurações de determinados serviços, software ou dispositivo, e nós ainda iremos associar, tá, os nomes dos dispositivos ou softwares ou recursos, tá, a serem gerenciados, para que o servidor de gerenciamento ele consiga referenciar corretamente os dispositivos desejados através do seu nome. Tá? Na gerência de desempenho serão avaliados o comportamento dos recursos, se aqueles recursos estão trabalhando com a capacidade desejável e oferecendo serviços com a maior qualidade possível. Tá? Então são analisados alguns parâmetros estatísticos, como atrasos de comunicação, que é o tempo em que a mensagem ou um pacote de rede demora para chegar ao destino e retornar uma confirmação para a origem. Nós temos a disponibilidade, que analisa se os recursos estão disponíveis para aqueles usuários que necessitam de acesso, tá? E nós temos aí também o número de retransmissões realizadas quando ocorre uma falha de comunicação. Além disso, nós teremos as questões de manutenção das configurações, exame dos registros e taxa de utilização dos recursos. Tá? Gerência de contabilidade provê ali meios para que consigamos coletar informações e realizar algum processamento com aquelas informações, certo? Através da gerência de contabilidade é possível verificar quem está usando o recurso, por quanto tempo está usando o recurso, ou seja, quem está usufruindo daquela rede de comunicação. E a partir desse momento nós podemos contabilizar a utilização daqueles recursos para realizar alguma operação de negócio, como por exemplo a cobrança pelos serviços prestados, certo? Existem dois tipos de objetos de contabilidade. Existem os objetos de controle de medida de contabilização, são os objetos que contabilizam, certo, e armazenam, tá, aquelas informações, por exemplo, os softwares e dispositivos agentes. E existem os objetos de dados de medida de contabilização, que são propriamente os dados contabilizados. E aí nós chegamos à gerência de segurança, certo? Deve-se proteger o sistema de acordo com a política de segurança utilizada, tá? Nós temos aí famílias de políticas de segurança, 27.000, por exemplo, que são utilizadas em muitas organizações, certo? Deve-se proteger os objetos contra o acesso não autorizado, né? O acesso aí de intrusos, tá? E emitir alarmes, tá, para o gerente aí da rede quando da ocorrência de alguma anomalia na rede. E a gerência de segurança ela é dividida em seis partes, tá? 6 parâmetros. Nós temos a confidencialidade, que visa tornar a informação acessível apenas para aqueles que têm autorização para acessá-la, né? Ou seja, a informação ela é confidencial, estando disponível apenas para usuários que têm autorização ou permissão de acesso. Nós temos a integridade, que visa manter a informação livre de alteração não autorizada, tá? Visa manter, por exemplo, que uma mensagem ao sair de um dispositivo A, ela não seja adulterada
no caminho até chegar ao dispositivo B. Nós temos a disponibilidade, que visa tornar a informação disponível para todos aqueles que necessitam acessá-la e possuem autorização ou permissão de acesso. Tá? Nós temos a autenticidade, que visa garantir que quem está acessando aquela informação é realmente quem diz ser. Tá? Permite autenticar usuários, checar se aqueles usuários são realmente usuários legítimos. Tá? Nós temos um não repúdio, que permite impedir que o usuário negue a operação realizada. Tá? Digamos que o usuário fez ali alguma alteração na rede, tá? E o não repúdio vai impedir que o usuário negue que fez essa alteração, uma vez que tudo estará registrado em arquivos de log. Tá? E nós temos por último a legalidade, que visa tornar os parâmetros de segurança da informação de acordo à legislação. Tá? No Brasil nós temos, tá, o Marco Civil da Internet, que é aí utilizado para definir aí as questões legais, tá, de estruturas de comunicação das organizações. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá, procurem o professor da disciplina. Espero que tenham compreendido. Bons estudos. Até a próxima.